Saudações. Este é o primeiro vídeo em que eu tento apresentar a metafísica do sexo. Nos outros eu apenas a mencionava, mas não a apresentava explicitamente. É um assunto muito vasto, cujo entendimento depende de um esclarecimento prévio acerca da metafísica geral, que não é aquilo que na história da filosofia ocidental se convencionou chamar assim, embora haja sim relação entre as duas coisas. A metafísica do sexo está subjacente a todas as tradições, percorrendo-as de ponta a ponta. Ela ajuda a pavimentar do caminho dos místicos as leis que regem a divisão sexual nas funções sociais. Como o nome sugere, ela diz respeito aos fenômenos sexuais, isto incluindo a diferenciação sexual, masculino e feminino, porém diz respeito, mais exatamente, à dimensão que transcende o fenômeno mesmo, aquilo que está além do instinto e da reprodução, além do desejo e do prazer, além da convenção e da moral, aquilo que há de sobrenatural e de suprassocial, que não apenas toma os seres humanos de assalto, despossuindo-os de si mesmos, mas que também lhes determina, com seu sexo, seu papel na engrenagem do cosmos, aquilo que determina a alma, desde a pré-existência, desde antes de seu lançamento no mundo, os caminhos de suas individuações. A física, a biológica, a psíquica, a social e, principalmente, a espiritual. A metafísica do sexo diz respeito a um aspecto importantíssimo dos esquemas estruturantes do cosmos. Esses esquemas não são construções sociais. Como a luz do sol e o brilho da lua, eles estão operando independentemente da vontade humana. Os seres humanos, bastando que existam, sempre estão os obedecendo, consciente ou cegamente. Estes esquemas são eternos e imutáveis. Não podem ser transgredidos. Sua transgressão pode se dar apenas no fenomênico e, mais do que isso, é determinada por esses esquemas mesmos. Qualquer trabalho que aborde a metafísica do sexo deverá se referir aos jogos simbólicos estruturais da cosmologia tradicional. Mas para elucidar esses jogos, para fazer contemplar a verdade deles, é lícito e às vezes necessário, devido à cegueira do homem contemporâneo, que se faça uso de todos os recursos possíveis, incluindo aqueles oriundos das teorias modernas, eventualmente até antitradicionais. Seja porque nelas, no emaranhado de confusões, podem se encontrar dados que eventualmente sejam úteis à demonstração de um ponto, ou seja porque o confronto entre essas hipóteses modernas e a sabedoria tradicional pode em si mesmo remover algumas confusões típicas de nossa época que o estudioso eventualmente traga consigo. Não é por acaso que a obra de Julius Evola, A Metafísica do Sexo, logo no início, ao longo de todo o livro, seja repleta de críticas às hipóteses modernas acerca do sexo. Isso é necessário porque o leitor que contempla o assunto pela primeira vez traz consigo muitos preconceitos que poderão dificultar a sua compreensão. Ele pode trazer consigo alguns pressupostos da psicologia, da psicanálise, da sexologia, isto para não falar das contaminações mais escandalosamente ideológicas. Por outro lado, quando Julius Evola encontra nesses mesmos autores modernos alguma descrição que ilustre a ideia que ele está tentando transmitir, ele a menciona sem problemas. E nisto não há uma contradição, e sim um uso vigiado do material moderno. O tradicionalista manuseia o material científico como um cientista manuseia o material tóxico, por exemplo. Ou seja, um tipo de material que tem a sua utilidade, mas que exige cuidados. Este uso do material bibliográfico moderno pelo tradicionalista é vigiado pela adoção de uma espécie de hierarquia sapiencial. Nela, os dados obtidos pelas ciências modernas, mesmo que já distorcidos, podem ter alguma utilidade, desde que submetidos à hermenêutica adequada. Ontem mesmo eu subi um vídeo justamente sobre isso. Vou colocar o link na descrição. Se você assistir a esse presente vídeo sem ter assistido aquele, claro, você pode absorver alguma coisa, mas você vai aproveitar melhor se assistir aquele primeiro. Então dê um pause, abra o link, assista aquele vídeo e depois se torne a este. S'il vous plaît. Assistiu? Então vamos continuar. A metafísica do sexo, obviamente, está inserida na metafísica geral, e não faz sentido sem ela. Ela opera dentro do quadro dessa grande metafísica. Essa grande metafísica se comunica ao homem através de uma rede simbólica, cuja amplitude abarca a possibilidade de permutação, possibilidades hermenêuticas praticamente infinitas. E o sexo, assim como os sexos masculino e feminino, percorre toda essa rede. Portanto, é dificílimo e quase impossível delimitar onde termina e onde começa a metafísica do sexo. Ela percorre o edifício sapiencial inteiro. Ela está presente em narrativas que aparentemente não têm nada a ver com sexo,
como as narrativas cosmogônicas, ou seja, da origem do cosmos, em que estão necessariamente sempre presentes os símbolos do masculino e do feminino. E tudo isso para dizer que não há nada que seja irrelevante à metafísica do sexo. Qualquer símbolo, qualquer permutação dessa vasta rede simbólica da tradição, por menor que nos pareça, poderá ser útil para nós. A minha ênfase neste começo, nos próximos vídeos, deverá ser no simbolismo do masculino e do feminino. O próximo vídeo que eu subirei com este deverá introduzir este simbolismo. Então vamos a ele.